Muito boa noite, senhor presidente em exercício, senhores secretários, senhores vereadores, a vereadora Flávia Bittar, público aqui presente, imprensa, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, nós ouvimos muito na cidade falar a respeito do que está sendo feito hoje na cidade, né? A gente vive um momento muito complicado, politicamente muito difícil, volto a dizer, no país e também no município e na grande maioria dos municípios. Hoje, se a gente pegar todas as pesquisas de avaliação de prefeitos, é difícil aquele que está avaliado como razoável sequer. Bom é raríssimo, bom e ótimo raríssimo, como razoável. A gente pega na região, por exemplo, né, ver como está Itatiba, Valinhos, até Louveira, que tem uma condição financeira muito boa, e por aí vai. A avaliação hoje do Executivo, da grande maioria dos prefeitos, é muito ruim, né, por uma série de fatores, inclusive a questão econômica vivida pelo país e as dificuldades dos municípios que vêm no decorrer dos últimos anos, nós sabemos disso, cada vez adquirindo mais responsabilidades, né, mais custos, mais gastos, e diminuindo a sua participação no bolo de arrecadação do país. É aquela questão do pacto federativo, ou seja, de como é distribuído toda a riqueza do país, a arrecadação gerada no país. Os municípios vêm perdendo cada vez mais, o poder federal, o governo federal ampliando, e é por isso que muitos municípios, né, estão com grandes dificuldades e, por consequência, muitos administradores também. O que não quer isentar aqui ninguém de eventuais erros, falhas ou mudanças que possam ocorrer para melhorar. Isso não quer dizer que não deva se ter uma administração austera que procure minimizar gastos, claro que sem afetar a qualidade do serviço, porque essa é a única forma hoje de equilibrar as finanças e manter um serviço público de qualidade. E enquanto às obras, né, é muito difícil hoje municípios que estejam com recursos próprios tocando grandes obras, porque não sobra mesmo, né? Tem pequenas obras e algumas maiores, eventualmente com recursos advindos do governo federal, né? Em Vinhedo hoje, a cidade está parada? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a cidade já teve, em relação a obras, muito mais obras no passado, quando se tinha uma condição financeira municipal e geral do país muito melhor, né? A gente viveu anos aí 2011, 2012, por exemplo, antes também, mas sobretudo nesses anos, um crescimento exponencial da arrecadação, que não se repetiu em outros anos. Anos seguintes a gente teve uma estagnação, queda, depois voltou a ter um pequeno crescimento, né? E isso afeta, isso não é diferente de outros municípios também, e daí de tantas as dificuldades. Nós temos hoje em Vinhedo, grande parte da população não sabe, e eu acho que aí há uma falha do governo, uma falha de conseguir levar até a população, e essa falha, até pela escassez de recursos, a prefeitura hoje tem 2 jornalistas, 2 profissionais, que não digo nem de comunicação de forma geral, específicos, são jornalistas, né? Eles fazem parte da área de imprensa, eles comunicam, e na minha opinião até muito sérios e competentes. Agora, eles têm uma grande limitação, né? O governo hoje não tem, como teve no passado, recursos para conseguir divulgar adequadamente o que está sendo feito. E às vezes acaba pagando um preço alto pelo que está sendo feito, mesmo não sendo num volume que a gente gostaria em termos de obras, mas o que está sendo feito não chegar no conhecimento da população. Porque para isso, não basta você ir lá na rede social, colocar no site da prefeitura, no outro, isso não atinge a massa, né? Atinge alguns grupos, e às vezes nem com a atenção devida, né? E para fazer chegar é preciso se comunicar, né? É preciso ter um investimento numa comunicação adequada. Isso não é questão de fazer propaganda, de comunicar o que está sendo feito, assim como as campanhas, né? Tem diversos tipos de campanhas que ocorrem que precisam ser feitas, né? Por exemplo, a gente foi há pouco tempo visitar a obra na área da saúde, lá da Capela, que é uma belíssima obra, o vereador Florentino também conhece, já esteve lá, outros vereadores, uma obra importante, não só do ponto de vista da obra em si, como do benefício que ela vai proporcionar, né? Nós temos uma outra creche sendo construída no bairro, que é verdade, está atrasada, mas está sendo construída, é uma obra em andamento que a gente tem, inclusive, cobrado sempre a aceleração dessa obra. E depois tem obras menores,
que são feitas, uma aqui, uma acolá, que não menos importantes. A soma de várias pequenas obras também é importante. Os programas, né, o apoio que é dado às entidades, às diversas entidades assistenciais do município, né, que a gente não é um investimento importante, não é obra, mas é muito importante. Investimento na área social, na área esportiva, na área cultural, obviamente que dentro do que a realidade do momento permite. E volto a dizer, o que não quer dizer que isso tudo esteja perfeito e correto. Há erros, há falhas, há vários pontos que a gente tem constantemente cobrado para que se melhore, porque melhorando, consegue-se investir mais, ampliar o investimento e até ter um melhor retorno. Tá? Pois bem, gostaria de comentar também rapidamente sobre a notícia que tivemos há pouco, né, do pedido de exoneração do secretário de administração. Quero desejar ao secretário, ao Gustavo, todo sucesso na sua vida pessoal, particular e profissional. Né? Acho que é uma pessoa que, no período que esteve na administração, procurou fazer o seu melhor, imagino eu, penso eu. Eu acho que em algumas vezes cobrado de algumas questões com razão, em alguns processos que não caminhavam com a agilidade e rapidez que a gente esperava, que a gente espera. Outras vezes acaba entrando dentro dentro desse momento político que a gente vive e sendo cobrado e criticado de forma talvez até um pouco áspera, né, e eventualmente até injusta em alguns pontos. Volto a dizer, que em muitos casos a gente não tivesse razão, mas pelo momento que a gente vive, acaba as coisas até ganhando uma proporção maior do que de fato é. Mas, de qualquer forma, acho que ele fez o trabalho que pôde ser feito, e o que a gente espera agora é que o prefeito tenha muita sensatez, muita lucidez ao escolher um novo secretário, que, na minha opinião, deve ser alguém que tenha capacidade técnica, que não é uma secretaria fácil, pelo contrário, eu acho que é uma das mais difíceis, porque todas as outras dependem dela, né? É o pulmão, né? Todas as secretarias para poder fazer aquisição de materiais, para dar andamento nos contratos, contratações e tudo, depende da Secretaria de Administração estar fluindo, estar caminhando bem. Então precisa ter não só um secretário, mas uma boa equipe técnica, e um secretário que tenha também um bom diálogo político, né, tanto com os demais secretários, que se entenda bem, né, não é inadmissível o secretário ficar atrapalhando, barrando algo, ou travando, porque não se dá bem um com o outro. Isso é inadmissível, não pode acontecer, porque quem paga é a população. Então, tem que ser alguém que tenha essa habilidade e também para dialogar com a Câmara, com os vereadores, né, ouvir o Poder Legislativo, né, não ficar fechado, né, no gabinete, fazendo o que acha que é o melhor. Né, não necessariamente o que ele acha que é o melhor para a cidade é o que de fato é. E a melhor forma é estar conversando, dialogando, ouvindo. Embora o poder de decisão é sempre do prefeito, você pode falar, é um cargo técnico. Não, é um cargo que ele tem uma grande importância, sim. Tem que estar ouvindo constantemente. Isso acho que vale, aliás, para todos os secretários e secretarias do governo. As coisas caminham muito melhor quando há mais diálogo e respeito entre as instituições e entre os próprios secretários. Senhores, tivemos esse final de semana a grande satisfação de realizar mais um evento no Parque Municipal, que é em especial um evento que eu tenho uma satisfação pessoal em realizar. Não demos muita sorte com o tempo, houve uma virada de tempo justo no final de semana, né, esfriou muito, chuva, e isso atrapalha, mas quem trabalha com realização de eventos sabe que é um risco que se corre, né, e como neste, como no anterior, financeiramente não vai ser algo assim positivo, mas por outro lado faz parte do risco, em um se ganha, um se empata, um se perde, mas independente desse aspecto, acho que valeu pela satisfação de poder fazer algo que eu acredito muito, que é se trabalhar pela cultura popular, pela cultura tradicional, e Vinhedo, como muitas outras cidades, essa cultura tradicional, caipira, né? E a gente fala isso não de forma pejorativa, como muitos tentam levar, mas a cultura caipira é a cultura tradicional da região centro-sul do país, né? De São Paulo em especial, mas não só de São Paulo, né? Que surgiu lá do homem do sertão, do verdadeiro sertanejo, do caboclo, né? De outras etnias.
do Caiçara, está dentro também, está dentro desse contexto, e que muitas manifestações culturais vão se perdendo, né? Então, o objetivo deste evento seja no aspecto cultural, no aspecto da culinária, no aspecto de hábitos e costumes do homem do campo, do homem do sertão, que muitas vezes é muito mal compreendido pelas pessoas da cidade. Muita gente que nunca sujou o pé no barro, que nunca vestiu uma botina, fica falando besteira por ignorância. Ou às vezes não só ignorância, né? Uma mistura de ignorância e má fé, né? Em muitos casos. Mas, enfim, é o homem que é vítima muitas vezes desse tipo de preconceito. Então a gente procura trazer algumas manifestações que não existem mais no nosso município, como a gente tivemos no sábado, a apresentação de catira, de um grupo da região, né, de uma roda de viola também, típica, mas roda de viola feita por pessoas de 70, 80 anos ou mais, da verdadeira música sertaneja de raiz, e além da apresentação de catira, que são todos, e alguns jovens no meio que acompanham, que quem sabe consigam levar à frente essas tradições. Depois tivemos uma apresentação da Corporação, uma brilhante apresentação da Corporação Musical de Vinhedo, também que sempre um trabalho que acho que merece todo o nosso aplauso e reconhecimento. Depois, na parte da noite, tivemos várias duplas de cantores de música sertaneja, mais tradicional e a atual também. No domingo, tivemos uma apresentação de cães, né, para as crianças, já que a gente teve ali também a mini fazenda, de cães da Guarda Municipal, uma bela apresentação que sempre faz sucesso ali. Em seguida, a apresentação de Folia de Reis. Vereador Rubens, acho que eu ia gostar, que eu sei que gosta das coisas também do campo, do interior. Depois de congada, também interativa ali com a população, depois de moda de viola tradicional e depois de duplas sertanejas da região, maioria de Vinhedo, aí já cantando sertanejo tanto tradicional como sertanejo atual. E dentro disso ainda também, como uma forma de dar oportunidade para muitas crianças descobrirem que leite não sai da caixinha da geladeira, por exemplo, né? A gente usa isso como um símbolo de grande parte das crianças atualmente criadas, né, somente no ambiente urbano, que deixa de conhecer de fato como as coisas são, como que é a natureza. Então a gente montou o que a gente chama de fazendinha, mini fazenda, que é um local com vários animais típicos da fazenda. Então a gente teve ali cavalos, mulas, pôneis, tivemos carneiro de 4 chifres, cabrito, vários tipos de aves, enfim, gostaríamos até de ter mais, o tempo acabou atrapalhando também que alguns pudessem chegar, né? E dentro disso, sempre com uma grande preocupação, que eu sempre tive, falo isso de alguém que lá atrás, em 2001, brigou muito para acabar com a carrocinha que existia em Vinhedo, que capturava e assassinava animais aqui na nossa cidade, e que no decorrer dos anos sempre colaborou com as diversas entidades, e colaboram até hoje, com as entidades protetoras de animais, com projetos de diversas formas, né? Tanto dentro dos eventos como fora deles. A gente, nesse evento, inclusive, nós enviamos ofício para o CONBEA, Conselho de Bem-Estar Animal, convidando-os a acompanhar, a verificar, né, tudo que é feito. Enfim, todas ali as baias montadas ali, com forragem de serragem, que é o mais adequada para isso, com feno, quando era o caso, com milho, ração, água. Daí até uma pessoa falou, eu vi um local que não estava o balde, não tinha água para o animal. Óbvio que tinha, senhora. Só que a água é colocada para o animal beber, depois ela é retirada, senão ele derruba e molha a cama, que é onde ele dorme, a cama, serragem. Então ela é colocada algumas vezes ao dia, ele toma água ali. E então as pessoas, como eu falo, que nunca molhou, nunca vestiu uma botina, nunca pisou no barro, né? E falando besteira, falando sobre o que não sabe. Não conhece de manejo dos animais, como que é o manejo adequado, correto, né? Mas a gente sabe que aí vem um misto de ignorância e má fé. Tivemos um belo desfile de muladeiros e cavaleiros, que também teve o apoio do guarda pela cidade, sem incidente, sem nenhum problema. E depois eu vi que à noite, né, teve uma pessoa com um cavalo, um cachaceiro, que é esse tipo de pessoa que eu sempre combati, sempre vou combater. Falei isso, inclusive, lá, e a pessoa que estava no desfile acompanhando, tipo, diversas vezes, se vê qualquer forma de maltrato, denuncie, porque a gente não admite isso em nossos eventos, e mesmo fora deles. Então, se alguém, à noite, andando, algum cachaceiro,
caiu com o cavalo, tropeçou, o que fez, ele tem que responder por isso. Ou então, a gente tem que parar de ter animais, ter cães também, porque existem alguns que maltratam. Tem que punir aquele que maltrata, né? Não tentar generalizar. Mas, enfim, esse é um assunto que eu quero continuar abordando. No mais, muito obrigado, uma boa noite a todos.